Oi pessoal, tudo bom? Sou Marcela, sou biomédica, administradora do Tiro Jaleco e hoje vim aqui com mais um vídeo da nossa Biomed série que vou compartilhar então com vocês como foi a defesa do meu mestrado. Bora conferir? E o grande dia chegou, finalmente mestre, dia 13 de dezembro de 2018. Foi o dia épico depois dos longos dias e anos árduos trabalhando em cima do meu projeto de mestrado. Brincadeira, pessoal. Bom, então, no dia 13 de dezembro de 2018, eu defendi o meu mestrado. Então, vocês imaginam quanto foi um dia de alívio e descarga emocional, inclusive. Vou contar um pouquinho como que foi esse dia para vocês. Para quem não sabe, né, depois dá uma conferida nos vídeos anteriores. Eu fiz estágio de 4 meses antes de fazer a seleção do mestrado. Passando no mestrado, então, eu fiquei os 2 anos e quando acabou minha bolsa, eu ainda não tinha finalizado a escrita da minha dissertação. Então eu terminei em julho, foi meu último mês de bolsa, né? Voltei no final de junho, isso mesmo. No começo de julho eu já estava aqui em Bauru. E então, até no final de dezembro, né? Em novembro, mentira, eu escrevi a minha dissertação. Eu terminei de escrever a minha dissertação. Então, durante todo esse período, eu desenvolvi o meu projeto, que como eu comentei no vídeo anterior, acabou mudando de rumo 3 vezes até ficar definitivo o tema da minha pesquisa, da nossa pesquisa, né? Porque projeto de mestrado a gente sabe que não é seu, é do seu orientador, inclusive. Voltando para Bauru, eu terminei de escrever a minha dissertação, a parte escrita. E a gente sabe que essa parte escrita também dá um super trabalho, não é nada fácil, nada simples. Requer bastante estudo, tem toda a questão de artigos científicos, padronização BNT, enfim. Tem que estruturar certinho a escrita da dissertação. E muitos e-mails, troquei muitos e-mails com a minha orientadora para ela corrigir, então ela corrigia, me entregava, eu corrigia, enviava, aí voltava, corrigia, enviava, aí ficou nesse ping-pong até ficar tudo certinho. Aí eu imprimi, eu falei assim, nasceu meu filho, quando eu imprimi, né, fiz a versão impressa de capa dura da minha dissertação, que eu precisei entregar, junto com a documentação de depósito, tudo certinho. E depois, então, que eu entreguei a dissertação impressa, tudo certinho, em relação à documentação na secretaria da pós-graduação, aí sim eu fui buscar pela banca. Na qualificação, pelo menos no meu programa de mestrado. E para quem não sabe, né, caiu aqui de paraquedas, eu fiz mestrado pelo programa de pós-graduação em Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá na USP. Então, pelo menos lá no programa, quando você faz a sua qualificação, você precisa entregar uma lista de professores, né, de sugestões de membros da banca que vão servir para a sua defesa. Então, assim que eu fiz o depósito da minha dissertação, como eles já tinham, no caso, a lista dos professores, primeiro foi organizado novamente essa lista de professores, né, em relação a membros da casa, membros de fora e membros de outro programa, algo assim. Então foi feita a separação dos professores titulares, suplentes imediatos, né, os suplentes imediatos e os suplentes extras. Quando foi aprovada a minha banca, né, tinha lá os professores titulares, suplentes e tal. Aí eu precisei entrar em contato, primeiramente, com os professores titulares da banca, vendo se eles tinham disponibilidade, né, para estar presente como banca no dia da defesa da minha dissertação. 2 titulares disseram que sim, um disse que não, então eu procurei pelo suplente, o suplente imediato já topou na hora. Quando eu fechei com eles, então, a data e o horário, né, que foi no dia 13 de dezembro, às 9 horas, todos puderam participar. Aí sim, oficializei a defesa. E eu mandei o PDF para cada um desses 3 professores, apenas um deles quis a versão impressa, né? Que aí eu mandei imprimir tudo certinho para entregar para esse professor. A versão capa dura era obrigatório só para o programa mesmo, então eu fiz uma para entregar para minha orientadora e também a versão capa dura para o programa. Mas para os professores membros da banca não tinha necessidade. Enviei o PDF e apenas um solicitou a versão impressa, imprimi, entreguei e ficou tudo certo. Então, bem antes, inclusive, da minha defesa, né, eu acho que mais de um mês antes, eu já estava montando os slides da minha apresentação, porque como eu trabalho
aí meu tempo fica um pouco limitado. Então eu já estava me organizando com bastante antecedência para minha apresentação, montando os slides de introdução, os resultados, né, objetivo, discussão, enfim. Montei uma aula bem bacana, inclusive, eu adoro essa parte. Montei uma aula bem bonita, bem legal. E a gente tem 1 hora para apresentar, para fazer a sua apresentação da defesa de mestrado. E eu tava com medo, porque deram quase 70 slides, 60 e poucos slides, e você tem que apresentar em 1 hora. Mas deu tudo certo, até porque eu tinha treinado, cronometrado o meu tempo. A minha apresentação acho que deu 50, 55 minutos cravados, porque eu lembro que quando eu enviei para minha orientadora os meus slides, ela falou que tinha receio de eu passar do tempo devido à quantidade de slides, mas deu tudo certo quanto a isso. Então, na quarta-feira, eu fui com os meus pais para Ribeirão Preto. A minha defesa foi numa quinta-feira, nós dormimos lá. E aí, como era 9 horas da manhã e eu sou uma pessoa muito precavida, a gente chegou lá um pouquinho antes das 8. Até a quarta-feira, o dia anterior, eu estava numa paz zen plena. Chegou na quinta-feira, porque eu não consegui, apesar da cama ter sido maravilhosa, eu não consegui dormir direito. Eu acordava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E todas as vezes que eu acordava, eu ficava repassando o texto na minha cabeça mentalmente, né? Aí até que, como eu já acordo todos os dias 5h30 da manhã para poder trabalhar às 6h30, eu já tô acostumada a acordar cedo. Acordei então na quinta-feira umas 5 e pouco, estudei mais um pouquinho, tomei o café da manhã umas 6 e pouco. Na hora do café da manhã, pessoal, vou falar que eu fiquei bem nervosa, eu já comecei a tremer um pouquinho e tudo mais, mas aí depois eu fui relaxando novamente, porque eu sabia que eu já tinha estudado bastante, então conhecimento e segurança, eu já estava segura comigo em relação a isso, porque justamente eu já tinha estudado com bastante antecedência, estudado muito, então eu já estava mais segura em relação a isso, só que um pouquinho nervosa. Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu já fui respirando e relaxando mais. E como eu cheguei com bastante antecedência, deu para preparar a sala de aula, eu apresentei no anfiteatro. Então eu deixei um mimo para cada professor, né? Como foram 3 membros da banca e a minha orientadora, eu deixei uma água, deixei um mix de castanha, damasco, enfim, chocolate. Tudo para deixar o mimozinho, porque afinal são 4 horas de defesa da dissertação, pessoal. Não é algo, né, simples, é bem cansativo. Então, cheguei com bastante antecedência, preparei toda a aula. É muito importante você ter esse tempo de preparo, porque se acontece alguma coisa, algum imprevisto, você já vai lá e arruma. Então, preparei toda a aula, a bancada dos professores, projetei já os slides, tudo certinho. Aí, quando os professores chegaram, meus amigos chegaram, meus pais estavam lá também. Foi a 1 hora de apresentação minha, né? Os 50, 55 minutos que eu apresentei. E depois cada professor, né, teve 1 hora cada um para fazer as perguntas, fazer a arguição. Então, totalizando 4 horas. Eu gostei bastante da arguição. Foram muitas críticas construtivas, positivas, justamente para melhorar o meu projeto. Muitas sugestões de experimentos prévios. Teve uma discussão, inclusive, entre os professores mesmo da banca, que às vezes um tinha uma ideia que conversava com o outro, porque dentro, os meus membros da banca tinha um químico e 2 imunologistas, e inclusive um professor é bastante focado com anticorpos e biologia molecular, então foi uma discussão muito inteligente, assim, foi uma discussão científica muito interessante. Então todos eles propuseram melhorias para o meu trabalho, alguns falaram em relação à escrita da dissertação, outros pontuaram algumas coisas da aula. Eu sei que tem outras bancas, tenho conhecimento que outras bancas, tem alguns professores que criticam demais negativamente, às vezes dificultam o seu trabalho, mas eu digo que eu tive um pouco de sorte com a minha banca, eu achei bem tranquilo. Teve bastante perguntas, mas como eu me preparei, eu soube responder todas elas. Então, no geral mesmo, foi foi bem tranquilo, apenas cansativo, porque foram 4 horas. Eu falei que os meus pais tomaram um chá de cadeira de 4 horas porque não entenderam nada, mas eu achei que foi algo muito bom, eu gostei bastante. Eu fiquei muito satisfeita com o resultado, afinal, depois de 2 anos de trabalho árduo, foi o dia que finalmente você defendeu e
quando você tem aquele reconhecimento por parte dos professores e por parte de si mesmo. Você reconhece o seu trabalho, isso é muito gratificante. Então depois eu saí de lá tão aliviada, pessoal. Eu tirei um super peso das minhas costas que você nem imagina. Inclusive depois dos agradecimentos e tudo mais, eu nem chorei assim durante a apresentação, mas quando eu entrei no carro para ir almoçar, eu chorei tanto, que eu falava que eu não sabia por que eu tava chorando. Mas era justamente devido a esse alívio que foi depois da defesa da dissertação. Então não tem muito segredo, foi a apresentação, a defesa da dissertação baseia-se na apresentação e depois seguida da arguição dos membros da banca que vão fazer perguntas, sugestões e críticas do seu trabalho. Então, dia 13 de dezembro foi o dia épico da minha vida. Foi um dia muito especial, muito importante da minha defesa de dissertação, do mestrado. Enfim, mestre em ciências pelo programa de pós-graduação em imunologia básica e aplicada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês pretendem fazer mestrado, conhecem alguém que querem fazer mestrado também, compartilhe esse vídeo. Mostrem para o pessoal a Biomedsérie, os vídeos da Biomedsérie. Quem sabe aí ajudem vocês nessa saga do mestrado, beleza? Então não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre em primeira mão dos próximos vídeos, certo? E deixem aqui nos comentários sempre suas dúvidas e sugestões, tá bom? Então, um beijo, vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!